Não, é possível. É possível sim. A questão da voz muito aguda, no processo de adolescência, as crianças passam pela muda vocal. Nos homens isso é muito mais marcado do que nas mulheres, mas as mulheres também passam pela muda vocal. Que fala que o homem está oitavando. Isso. Tem até esse termo, Desafina, não sei se... Desafinando, né? Aqui dizia assim. Na voz cantada, né? Sim. A oitava a gente está se referindo à música, né? Mas os meninos desafinam e é normal, porque isso é hormonal. Tem uma chuva de hormônios muito grande na laringe e nos homens é maior, a gente vê o gogó. O gogó cresce nessa época. Pombo, que fala, né? Pombo de Adão, sei lá. Adão. Esse negócio aqui que tem. Isso é a tireoide, a cartilagem tireoide. Isso prova que o cara é macho mesmo quando ele tem isso aqui, né? Você tem isso aí, Maurício? O gogó. Opa, tem aqui até mais. De vez em quando tem que apertar pra lá, porque tá muito grande. Nos homens é muito evidente, porque a chuva hormonal é maior nos homens do que na mulher, mas nós também passamos pela muda vocal. Uma mulher adulta que mantém uma voz muito aguda e infantilizada, é preciso observar. Ou ela não passou pela muda vocal total, e aí precisa trabalhar, ou então ela mantém a laringe muito alta. A laringe muito alta eleva também esse tom da voz e fica agudo. Mas é possível de trabalhar em todos os sentidos. E a gente tem uma participação, a Tuca Moreira quer fazer uma pergunta, creio eu que está dentro disso que ela está falando agora. Sim. Tuca, bom dia, seja bem-vinda. Você está falando de onde? Bom dia, eu estou falando de Contagem, tudo bem? Tudo jóia. Olha, fala bem, hein? Hoje é radialista, hein? Você é radialista, Fala bem. Tuca? Oi? Você é radialista? Não, eu sou consultora de imagem, personal stylist. Mas fala tá bem. explicado. Fala muito bem. Então fale. Bom, bom dia para vocês todos. Sim. E eu achei muito importante a entrevista da fonoaudióloga, porque eu recebo muitos clientes executivos e às vezes eles me vêm com a demanda da empresa de que às vezes ele precisa de demandar, de falar mais firme, né? De falar às vezes mais... Falar igual homem, né? Você quer dizer? Isso. E às vezes eles estão com uma inflexão assim muito baixinha, às vezes muito fina. E eu queria saber, no caso, como que a gente trabalha isso como parceria com os fonoaudiólogos. Por coincidência, Tuca, eu também trabalho muito com executivos exatamente nesse sentido. Sim. Eles têm buscado melhorar toda a imagem, porque a imagem vocal, ela corresponde à imagem pessoal, à imagem visual da pessoa. Então, não adianta você estar bem arrumado, elegante, mas com uma voz que não corresponda a essa sua postura e a sua conduta. A parceria, ela é, do meu ponto de vista, fundamental. E os executivos, eles precisam dessa voz para liderar suas equipes, para, por exemplo, reuniões em que projetos serão apresentados e a evolução na carreira desses executivos, ela aumenta, ela cresce a partir dessa associação corpo e voz. E tem a ver, inclusive, né, o camarada que, se ele não passa uma segurança com a voz, ele acaba perdendo... credibilidade. Agora, você Mais vai alguma deixar coisa, seus contatos? Não, isso mesmo. Então eu agradeço. Eu vou procurar, se ela puder deixar o contato, Vai deixar. pra gente tê-la, se ela gostar quiser ser nossa parceira, tá bom? Claro, Tuca. Pronto. Ela vai deixar, fica atenta. Tudo bem, então, muito obrigada. É Tuca com K, tá bom? Tuca com K. Um abraço pra você. Ô, produção, ô, Tuca, Fiquem com... Oi. não desliga ainda não, deixa eles só corrigirem lá o Tuca com K pra gente ter você na linha com o nome corrigido. Espera corrigir. Corrige aí, produção, fazer favor. Faz despedir dela com o nome. Com K, gente. K. O sabão de coco, K. É aquela letra que faz assim, ó. Assim, ó. Aê, isso aí, ó. Muito bem. Tuca, obrigado pela sua participação, viu? Muito obrigada. Bom trabalho pra abraço. vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Eu sei que você não vai pedir essas considerações, mas teve um fato muito engraçado que aconteceu. Aquele lutador de MMA, o Anderson Silva, que é um armário, e falando fininho, né? Ele disse que teve muitos problemas com a voz e que às vezes ele chegava em casa e tava um amigo do filho dele lá falando, e ele chegava, vocês não vão comer. Você tá brincadeira, né? Você é um fortão assim, falando fininho. Pois é, aproveitando que o Maurício falou do Anderson Silva, imagino que ele deve ser um estudo de caso para os fonoaudiólogos, né? Eu já escutei uma entrevista dele dizendo que para ele não importa aquela voz. Não Ou incomoda. seja, não incomoda. Se eu tivesse o físico dele também não importava. Não, vai falar que ele não tem faz credibilidade, diferença. né? É isso aí. Ele ganhou dele no braço. Não, pois é, a mas diferença, Jean, é que ele não ganha a vida dele usando a voz. É. Então, para ele, isso é... Mas se ele quisesse corrigir, teria jeito? Tem jeito. Jeito.
Tem como, por exemplo, colocar ele falando igual a mim, assim? Porque assim... Igual você, não. Eu não bato igual ele, mas ele também não fala como eu. Entendeu? Aliás, Anderson, se você está assistindo o programa, você entra em contato depois. Aliás, a doutora vai deixar os contatos dela já agora. Então você entra em contato com ela para ficar com a voz mais forte, rapaz. A voz tem que corresponder àquele corpão todo. Porque é realmente estranho. Você pega, né, um cara enorme, todo cheio de massa, e aí de repente o cara... Oi, gente, tudo bem? Mas eu imagino que ele já intimida pelo tamanho, pela força. Talvez para ele seja bom esse equilíbrio, né? Porque quando ele fala, ele já desarma um aquele ditado, Deus não dá asa para cobra. Mas eu acho que isso é uma situação tragicômica, né? Porque quando ele chega forte, abre a boca e fala, pô, começa a rir e vira uma situação tragicômica, né? A gente tem algumas informações da campanha, tem em VT, produção? Ah, tá. A produção já vai colocar aqui as informações. Pode colocar. Se o pessoal quiser saber mais sobre a campanha também, né? Pode ligar nesses telefones que são todos lá do hospital. Do Hospital Felício Roxo. Ah, tá. Muito bem, o pessoal pode ligar. A campanha vai... todos que queiram fazer a avaliação conosco lá, gratuitamente, de 2 às 6 da tarde hoje. Serão muito bem-vindos. Essa avaliação é só hoje? Só hoje. Então, ao longo da semana vai acontecer o tratamento. Vocês vão oferecer tratamento também ou não? Ontem nós fizemos a triagem já no Hospital da Baleia, que também aderiu à campanha conosco. Hoje a triagem é no Hospital Felício Roxo. Para o tratamento e avaliações posteriores, a gente vai fazer o encaminhamento. E aí depende dos outros hospitais, com os horários dos outros hospitais que a gente não pode acertar. Mas estarão muito bem encaminhados, né? Estarão bem encaminhados. Doutora, agora quem quiser entrar em contato com a senhora, qual que é o telefone? Para falar com a senhora diretamente no consultório, como a Tuca que ligou aqui e já quer te contratar. Então, Tuca, vamos lá. Para todo mundo que precisar falar comigo, meu telefone é 9956-8199, 31 porque é de Belo Horizonte. Sim. E receberei todos com muito carinho. É aquele telefone do meio, o celular do meio. É o celular do meio, isso. A senhora costura para fora também, né? A senhora atende gente, o público além do hospital, né? Claro, não existe, não. Não, gente, é o jeito de falar, cara. Em São Paulo, São Paulo. A senhora é de São Paulo ou é daqui? De Belo Horizonte. Ah, pois, está acostumado com o termo. Eu queria aproveitar, falar um pouquinho mais, a gente ainda tem mais um tempinho. A senhora falou sobre, num dado momento, a senhora falou sobre falta de músculo, me parece, ou falta um pedaço, alguma coisa assim. Mas como é que é isso? A pessoa nasce faltando ou ela faz alguma coisa que Não. Que é perde? Uma formaçãozinha. É bem simples. Pessoas que têm muita... Seria um fortalecimento, talvez, ou não? Não, é como se tivesse... É um sulco mesmo, é uma prega, na prega vocal. As cordas vocais, elas são 2 pregas de músculos que ficam paralelas ao chão, justamente atrás do pomo de Adão. E elas ficam abertas quando a gente respira e o ar passa por elas, e quando a gente fala, elas se aproximam. Pode ser que no sulco vocal a pessoa tenha um fundinho, um sulco mesmo, na prega vocal. Uma depressãozinha. Uma depressão. Me ajudou, já, obrigada. Essa depressãozinha é uma massa a menos. E quanto menos massa, pior o movimento mucoondulatório, pode ter uma rigidez e maior esforço para a pessoa falar também. Mas isso é congênito, não é alguém que produziu, não foi a pessoa que produziu isso. Em relação ao câncer de laringe, né, que é o que mais afeta a fala, isso, como é que estão os avanços da medicina para a cura desse câncer? Como eu disse, quanto mais precocemente, mais possível de tratar 100% o câncer. O ex-presidente Lula teve um câncer de laringe em prega vocal, tratou com quimioterapia, mas existem vários procedimentos. Inicialmente, pode-se retirar só o tumor, se for só uma plaquinha leucoplásica, né? É possível tirar e não ter alteração nenhuma. Se fosse uma verruguinha, plaquinha seria uma verruguinha. Existe até um tipo de alteração na prega vocal que é uma verruga, que é o granuloma. E esse granuloma, em princípio, não é neoplásico, não é cancerígeno, mas ele pode se transformar. Por exemplo, o refluxo gastroesofágico é o conteúdo do estômago que volta, pode cair na prega vocal e provocar várias alterações, entre elas o granuloma, porque é muito ácido. Mas o câncer de laringe, ele pode não estar só na prega vocal. Ele pode estar abaixo da prega vocal, ele pode estar acima da prega vocal, pode estar na base da língua, pode estar no esôfago. A gente considera nessa região da laringe. E é preciso detectar precocemente. Então, pode ser retirado, pode tratar com radioterapia, quimioterapia. Os 3
tratamentos associados, e quanto mais precocemente, melhor o resultado. E o que está relacionado ao câncer? Você falou aqui do cigarro e do álcool, mas existe alguma outra causa? Talvez a pessoa utilizar a voz de uma maneira errada, isso pode causar o câncer ou também, alimentação ou não? também, por esses produtos industrializados, a gente come tanto aí, né? Fundamentalmente a associação fumo e álcool, mas depende também da predisponibilidade das pessoas. O que se sabe é que todo mundo nasce com algumas célulazinhas que podem desenvolver câncer ou não. A ovelha negra da família. As pessoas têm, nós todos temos células que podem se transformar em câncer ou não. Vai depender dos hábitos de alimentação, cuidados com a saúde, Maurício. Sim. Por isso a gente precisa ficar muito atento em todos os sentidos, exercícios físicos e alimentação. A pessoa não produz um câncer no sentido de usar a voz inadequadamente, de jeito nenhum. Pode produzir um nódulo que é benigno, não é maligno, deixa eu entrar nesse mas assunto que você falou do nódulo, pra gente encerrar. Tem pessoas que adquirem problemas vocais por mau uso da voz. Eu sou um deles, durante muito tempo cantava aquela coisa toda, mas hoje eu vejo que não chegam alguns agudos, algumas dificuldades que a gente ao longo do tempo vai não tratando da voz como maneira que ela deveria ser tratada. Isso tem como voltar? Como que é um tratamento para quem prejudicou? A gente vê até cantores que perderam agudos. Sim, é muito comum. Eu falo que a voz, ela precisa de um time para cuidar dela. O jogador de futebol, por exemplo, ele tem o preparador físico, o técnico e o fisioterapeuta, por exemplo. O profissional da voz, principalmente, ele também precisa de um time com ele. O preparador físico, no caso, é o fonoaudiólogo. O técnico é o professor de canto. E o médico é o otorrinolaringologista. Eu recomendo que o profissional da voz, ele tenha um acompanhamento com esses 3 profissionais. Por quê? Primeiro, prevenção. Cantor, então, principalmente os que já nasceram com aquele dom, com aquela voz maravilhosa, acham que não precisam de trabalhar e cuidar da voz. Mas ao longo do tempo, o uso inadequado ou o abuso, não só inadequado, mas o abuso, shows com duração de mais de 2 horas, mais de um show por noite, por dia, isso é abuso. Então é preciso tomar cuidado com o fonoaudiólogo, acompanhando o professor de canto. E um otorrino para averiguar a qualidade. Só uma pergunta, só quer jogar no meu time, doutora? Só quer jogar no meu time? Estou recrutando. Claro, esse é o time que eu gosto de jogar. Doutora, eu saio aqui com uns 4 empregos, Tuco, Jean.